Olá, o objetivo dessa aula é revisar brevemente o debate sobre aprendizagem inata versus aprendida. Descrever como pesquisadores têm investigado essa questão interessante e fornecer alguns exemplos práticos da contribuição dos nossos genes versus o nosso ambiente em algumas características que possuímos. Vamos iniciar revendo as fundações do debate que se iniciou há muito tempo com filósofos e, mais recentemente, psicólogos interessados em descrever como o ambiente influencia nosso conhecimento. O primeiro exemplo da aula será sobre o desenvolvimento da linguagem como produto do ambiente ou de nossas predisposições genéticas. Em seguida, vamos entender um pouco o que queremos dizer com inato e aprendido, revendo conceitos relacionados à genética, ambiente e epigenética. Além de defini-los, vamos ver algumas formas de investigação que tentam separar as contribuições dos nossos genes e do nosso ambiente sobre nossas características e comportamentos. Finalmente, para ilustrar de forma específica como pesquisadores investigaram essas questões, vamos pegar o caso do desenvolvimento da inteligência e descrever alguns fatos sobre esse tema. O problema sobre como aprendemos fatos sobre o mundo tem interessado os filósofos há muitos séculos. Um dos debates históricos nesse sentido deu-se entre os chamados filósofos racionalistas, como René Descartes, e os filósofos empiricistas, como John Locke. Em essência, a escola do racionalismo defendia a ideia de que o caminho para a verdade se dá pela razão, pelo pensamento. Esses filósofos advertiam sobre os riscos de se confiar em nossas percepções e utilizavam a introspecção como método para se chegar à verdade dos fatos. Descartes, por exemplo, acreditava que possuímos conceitos inatos, como a noção de Deus. Em contraposição, a escola do empiricismo defendia que é através da nossa experiência sensorial que aprendemos coisas sobre o mundo. John Locke, por exemplo, acreditava na tese de que nascemos uma tábula rasa, ou seja, uma lousa em branco, e que tudo o que sabemos é resultado das nossas interações com o nosso ambiente. David Hume propunha que até conceitos mais abstratos, como causalidade, são produto das nossas experiências. Como muitos debates na história da ciência, para os quais temos uma tese e uma antítese, como as ideias do racionalismo versus do empiricismo, geralmente é uma síntese, que nesse caso foi proposta por pensadores como Immanuel Kant, que defendiam a proposta de que há coisas que podemos conhecer pela experiência e outras que não podemos. Em linha com a proposta dos empiricistas, a psicologia do século XX viu o surgimento do behaviorismo. Os psicólogos behavioristas se opunham à visão predominante da época, em que se utilizar da introspecção treinada para se acessar causas do comportamento que são ocultas e difíceis de serem demonstradas de forma científica, como os conceitos desenvolvidos por Freud, por exemplo. Em seu manifesto de 1913, John Watson propôs de forma explícita uma psicologia que rejeita termos mentais e cognitivos e cujo objeto de estudo deve ser o comportamento acessível e observável. Suas ideias foram grandemente influenciadas por outras áreas do conhecimento, como a física, a química e biologia, e pelas clássicas demonstrações de Ivan Pavlov sobre como explicar comportamentos através de associações entre estímulos e respostas. Watson defendia que a psicologia, como campo de conhecimento, poderia ser estruturada em termos de estímulo, resposta, hábitos e afins, sem a necessidade de se recorrer a termos abstratos como volição, que é vontade, e atenção. E rejeitava esse método introspectivo como válido na investigação psicológica. Em um de seus experimentos mais famosos, Watson quis demonstrar que até mesmo respostas emocionais, como o medo, tão particulares a cada personalidade, podem ser instaladas ou removidas através de aprendizagem associativa. No experimento do pequeno Albert, um bebê de apenas 9 meses de idade, Watson inicialmente checou se o bebê, certificou-se que o bebê não tinha qualquer restrição aparente a bichinhos peludos, como um ratinho, um bichinho de pelúcia,
Pelo contrário, na verdade, sempre que apresentado a um desses estímulos, o pequeno Albert mostrava curiosidade e tentava manipulá-los. Em seguida, Watson fez o treino de pareamento entre o toque das mãos do Albert a um desses estímulos, como o rato, e um som muito alto e perturbador. Atrás do pequeno Albert, sem ele perceber, havia uma barra de ferro e um ajudante da equipe do Watson segurando um martelo. O ajudante era responsável por dar uma forte batida na barra de ferro com o martelo sempre que o pequeno Albert tocava o rato. A reação do bebê ao som estridente era de susto e choro, uma reação clara de desconforto. No entanto, após alguns pareamentos entre o estímulo peludo e o som aversivo, o pequeno Albert passou a demonstrar os comportamentos de choro e fuga diante do rato em si, mesmo sem apresentação do som. Ou seja, segundo Watson, estava demonstrado que o medo do rato, instalado no bebê, foi algo aprendido, decorrente da sua história de relação com o ambiente. Um pesquisador-chave na história do behaviorismo é o Burrus Frederick Skinner. Ele foi um psicólogo, professor, pesquisador em Harvard, que foi influenciado pelos trabalhos de Charles Darwin e da teoria evolutiva. Skinner desenvolveu muito da filosofia do behaviorismo e descreveu diversos procedimentos de ensino associativo. Esses procedimentos são utilizados nos dias atuais por psicólogos clínicos, treinadores de animais, professores, entre inúmeros outros profissionais, além de neurocientistas interessados em descrever as bases neurais de diferentes comportamentos. O Skinner, assim como Watson, defendia uma psicologia livre de termos mentais e de termos cognitivos. A sua obra é extensa, ele tem vários livros e centenas de artigos, e versa sobre as bases, as técnicas e as aplicações do behaviorismo em amplos espectros da sociedade. Em um de seus livros, por exemplo, intitulado Walden 2, o Skinner descreve como seria viver em uma sociedade utópica que se guiasse pelos princípios da análise do comportamento, que é um termo mais recente utilizado para denotar a área de estudo em psicologia que utiliza o behaviorismo como referencial teórico. Em um desses livros, datado de 1957 e chamado Comportamento Verbal, o Skinner defende a visão de que a linguagem é aprendida por meio de contingências ambientais e pode ser estudada sob o referencial teórico do behaviorismo de forma mais satisfatória. Essa posição gerou uma reação relativamente grande por parte da comunidade científica, que considerava a linguagem como uma das grandes áreas cognitivas da psicologia, e fomentou um acalorado debate com um famoso linguista da época, conhecido até os dias de hoje, em boa parte por seu ativismo político atual, chamado Noam Chomsky. Ao contrário do que o Skinner defendia, o Chomsky realizou diversas pesquisas em populações distintas e, como resultado de suas observações, defendia a noção de que o desenvolvimento da linguagem não pode ser explicado apenas por fatores ambientais e pela história de aprendizagem do organismo. Ela depende de uma estrutura biológica individual, que predetermina e que limita a estrutura gramatical do organismo e, por consequência, a estrutura do pensamento. Há um registro amplo do debate entre esses dois grandes pesquisadores, e esse debate contribuiu com a insatisfação cada vez crescente dos pesquisadores psicólogos da época, que culminou na chamada Revolução Cognitiva ou Revolução Cognitivista da década de 50, fazendo com que o behaviorismo deixasse de ter um papel protagonista na ciência psicológica. Muito bem, o desenvolvimento da genética como campo de conhecimento na biologia foi, obviamente, um divisor de águas no debate inato versus aprendido. Esse campo revelou o mecanismo pelo qual diferentes características, incluindo comportamentos, podem ser codificados em nosso organismo e passados de geração a geração. Nesse ponto é importante entender alguns conceitos-chave. O genótipo diz respeito à sequência genética presente no nosso DNA que herdamos dos nossos pais biológicos. Não existe, com exceção de gêmeos idênticos univitelinos, duas pessoas que compartilham exatamente o mesmo genótipo. O fenótipo, por sua vez, ele diz respeito ao resultado da expressão desses genes, que geram as características que nos são observáveis ou mensuráveis, como a cor dos nossos olhos, nossa altura, alguns aspectos comportamentais também.
O fenótipo pode variar em função de diferenças genotípicas e ou por conta de fatores ambientais. Uma forma de se inferir a contribuição dos genes em nossas características é por uma medida estatística chamada hereditabilidade, do inglês heritability. Trata-se de uma estatística que pode assumir qualquer valor entre 0 e 1, indicando quanto da variação de uma certa característica do fenótipo entre indivíduos de certa população se deve à variação nos genes que eles carregam, ou seja, quanto do fenótipo se deve ao genótipo desses indivíduos. Hoje, nós sabemos que apesar de possuirmos esse código que dita várias das nossas características, o ambiente em que vivemos também pode exercer uma influência marcante em determinadas características. Imagine, por exemplo, dois indivíduos que nascem com tons idênticos de pele, mas que são criados em locais distintos, um no litoral do Nordeste brasileiro e o outro nas montanhas suíças. Eles dificilmente vão ter o mesmo tom de pele quando atingirem a vida adulta ou quando forem idosos. O indivíduo brasileiro provavelmente será mais parecido com seus colegas regionais do que internacionais. Ou então imagine duas pessoas que são criadas juntas pela mesma família, mas que frequentam ambientes completamente distintos fora de casa. Por exemplo, uma pratica esportes todos os dias por muitas horas e a outra pratica um instrumento musical todos os dias por muitas horas. Suas características físicas e comportamentais também podem ser mais diferentes entre elas do que em comparação com seus amigos e amigas de prática esportiva ou musical. A essas diferentes fontes de variação ambiental, damos o nome de efeito do ambiente compartilhado e efeito do ambiente não compartilhado. E como medir a contribuição de cada um desses efeitos, do ambiente compartilhado e não compartilhado? Nós podemos medir a influência do ambiente compartilhado comparando indivíduos que são criados juntos ou separados. O grau no qual os pares de indivíduos são mais semelhantes quando eles são criados na mesma casa é uma medida da importância do ambiente compartilhado. Por exemplo, se o ambiente doméstico faz diferença, ele deve aumentar a semelhança entre gêmeos idênticos quando são criados juntos em comparação com quando são criados separados, ou seja, quando eles são adotados por famílias diferentes. Da mesma forma, outra estimativa da influência do ambiente compartilhado é o quão semelhantes entre si são dois irmãos criados juntos, mas que não são geneticamente relacionados, porque um ou ambos foram adotados. O efeito da variação ambiental não compartilhada pode ser detectado de várias maneiras, por sua vez. O mais óbvio é medir o quanto gêmeos idênticos criados juntos, ou seja, com ambos os genes e variação ambiental compartilhada em comum, são diferentes uns dos outros devido às influências ambientais não compartilhadas que eles podem experimentar ao crescer, como por exemplo a escola que frequentam, os amigos que possuem e assim por diante. Mas como o ambiente molda o nosso fenótipo? Como é possível se sobrepor ao código preciso de instruções que habita em nosso DNA? A resposta por muito tempo foi um mistério. Hoje sabemos que o mecanismo pelo qual o ambiente influencia nosso fenótipo é através da modulação da expressão dos nossos genes. O termo epigenética denota essa modulação e consiste em um novo campo de estudo que utiliza diversos métodos distintos em biologia molecular. Há diversos processos epigenéticos distintos que levam à ativação ou silenciamento da expressão gênica, que por sua vez induz alterações fenotípicas na nossa aparência. Em sua grande maioria, essas mudanças epigenéticas se restringem ao organismo durante seu tempo de vida. Mais importante, eventualmente, também podem ser transmitidas entre gerações, em um fenômeno denominado herança epigenética transgeracional. Por exemplo, bebês holandeses que nasceram durante um difícil período no fim da Segunda Guerra Mundial, um período de muita fome, muita miséria, num episódio conhecido como o Inverno da Fome, esses bebês eram menores que os bebês que nasceram no ano anterior a esse episódio. Eles tiveram filhos menores e também tiveram netos menores do que seus compatriotas mais velhos.
Outros exemplos de traços comportamentais que podem influenciar as próximas gerações são estresse, propensão a episódios depressivos ou mesmo ao desenvolvimento da dependência de vários tipos. Essas mudanças epigenéticas são, na melhor das hipóteses, probabilísticas, o que nem sempre as torna fáceis de serem estudadas e manipuladas. Mas, no laboratório, uma forma de modular de forma espacial e temporalmente precisa a expressão gênica é com o uso de uma técnica bastante recente chamada optogenética. Com ela, é possível inserir um gene nos neurônios que altera as propriedades dos seus canais iônicos, aquelas passagens pelas quais as cargas positivas e negativas entram e saem dos neurônios quando eles despolarizam. Esse gene, presente em algas fotossensíveis, quando transferidos aos neurônios animais, faz com que os canais iônicos se abrem ou se fechem em resposta ao brilho de uma luz de determinado comprimento de onda, uma luz azul ou uma luz vermelha, por exemplo. Essa técnica tem sido fundamental na elucidação da importância da ativação ou da inativação de diferentes áreas cerebrais em diferentes transtornos, condições e traços de comportamento. Vamos agora olhar com algum detalhe o debate inato versus aprendido em um tópico bastante relevante para a aprendizagem: a inteligência e o seu desenvolvimento. Será que herdamos nossa inteligência, muitas vezes medida por um coeficiente, que é o tal do coeficiente de inteligência, por exemplo? Ou mesmo, será que nós herdamos nossa capacidade de desenvolvê-la? Quanto podemos atribuir da nossa inteligência aos nossos genes e quanto atribuímos à nossa história de vida e estimulações que recebemos ao longo dos anos? Que tipo de contribuição o ambiente compartilhado e não compartilhado dão à nossa inteligência? No geral, os estudos são relativamente consistentes na direção de que a inteligência, ao menos aquela medida por testes de QI, tem uma hereditabilidade substancial. As estimativas variam de 50% a 80%, ou seja, mesmo nas estimativas mais conservadoras, diferenças genéticas são tão importantes quanto diferenças de história de vida e estimulação ambiental na definição de nossa inteligência. Thomas Burchard, por exemplo, conduziu uma série de estudos com gêmeos que mostraram que gêmeos idênticos, criados separados, têm a mesma chance de serem semelhantes entre si do que gêmeos que foram criados juntos. Esses dados sugeriram uma hereditabilidade de QI na casa dos 70% a 80%. Outros estudos mostraram que a contribuição do ambiente, além de ser menor, também é mais importante cedo do que tarde na vida das pessoas. Irmãos que não compartilham o genótipo, mas que são criados juntos, ou seja, irmãos adotivos, têm uma correlação de 0,2 a 0,3 em inteligência geral durante a infância, ilustrando a contribuição do ambiente compartilhado, ou seja, de 20% a 30%. No entanto, essa correlação desaparece na vida adulta, sendo que os genes passam a explicar ainda mais as diferenças de inteligência entre eles. Durante nossa vida, aparentemente as diferenças ambientais mais decisivas são aquelas que não são compartilhadas, que são únicas ao indivíduo. Não compartilhadas entre os membros da mesma família, eu quero dizer. Isso significa que, ao invés de variáveis socioeconômicas, que representam uma grande parte da variância ambiental compartilhada, apesar dessas variáveis socioeconômicas serem as principais determinantes de diferenças de inteligência, são os eventos de vida únicos que compõem a maior parte dessa contribuição. De fato, em um artigo de revisão de trabalhos com gêmeos e filhos adotivos, Scar estimou que a contribuição do ambiente compartilhado em diferenças de QI é aproximadamente zero na vida adulta. Alguns fatores de criação, que podem variar de indivíduo para indivíduo e que têm se mostrado importantes na explicação de diferenças de inteligência, são cuidado pré-natal, bons hábitos alimentares, boa nutrição, principalmente nos primeiros anos de vida, uma estimulação social e intelectual adequadas, entre outros. Assim, o que os dados sugerem, no geral, respondendo à pergunta inicial que a gente fez, é que, independentemente de nosso ambiente compartilhado,
a maioria de nós encontra formas de atingir nosso potencial genético, mas dependemos dos eventos